Olá, famílias! Sou o professor Ricardo Alexandre, coordenador do setor de orientação educacional da Secretaria de Educação e Cidadania. E esse é o nosso programa Em Família. Para o nosso bate-papo de hoje, conto com a presença da professora Graziela Vargas. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Sou professora Graziela, trabalho na educação infantil, São José dos Campos, e atualmente estou na secretaria como orientadora de ensino, também no segmento de educação infantil. Hoje, o nosso tema, criança e a natureza. Professora, por que é importante o contato da criança com a natureza? A natureza, ela faz parte da nossa vida e quer ser mais cheio de vida que a criança. Porém, com a sociedade hoje, o crescimento do urbanismo, 84% da população ela vive na cidade. E com isso, o incentivo em frequentar espaços que sejam cimentados e materiais, brinquedos de plástico, está crescendo a cada dia e esquecendo um pouco desse contato com a natureza, que já é nato da criança. E com isso também os estudos observaram o quanto isso está sendo prejudicial no crescimento dessa criança. A falta de concentração, poucas habilidades de movimento, a criança ativa. Então a gente tem bastante dificuldade cada vez mais por esse restrito contato com a natureza. Mas voltando para a pergunta, quais são os benefícios quando a gente incentiva e traz essa criança para cada vez mais o contato com a natureza? São vários os benefícios que com esse contato da natureza traz. Para a nossa conversa de hoje, vou trazer alguns benefícios, que são o amplo movimento da criança em descobrir o seu corpo, as relações entre os pares, o cuidado com o ser humano, porque a partir do momento que ele se sente pertencente à natureza, ele também vai sentir que ele precisa cuidar desse espaço que é dele. A questão da concentração, da criatividade. Então são esses os benefícios e muitos outros que o contato da criança mais frequente com a natureza traz para essa criança que está em desenvolvimento. O que seria esse contato com a natureza? Bom, a palavra natureza, ela já traz, né, na sua essência, essa compreensão. Então, tudo que é natural, tudo aquilo que é vivo. E para a gente ampliar um pouquinho o que seria a natureza é tudo o que dá vida. E ela cresce, ela se desenvolve sem precisar da interferência do homem. Então, tudo o que é natural a gente pode considerar como contato da natureza. Seria importante esse contato desde bebê, desde recém-nascido. É possível fazer esse contato com a natureza. Eu fiquei pensando agora, como quem está assistindo tem um bebê, como ofertar essa natureza para um bebê? Bom, existem várias possibilidades, né? Primeiro, quando o bebê recém-nascido, ele está ali conosco, vai para casa. Esse contato ele já pode começar ali desde desse bebê na casa. Não precisa, quando a gente pensa nesse contato com a natureza, muitas vezes a gente tem essa ideia mais ampla, né? Que a gente precisa ir para uma floresta, que a gente precisa ir para um parque. Não, mas esse contato ele pode acontecer já ali nos primeiros dias em casa e já é recomendado. Quando o recém-nascido ele nasce, então levar ele para o solzinho da manhã ou para o solzinho no final da tarde, o contato com a água, a temperatura mais morninha, que criança que não gosta de brincar com água? Então, quando o bebê é o momento do banho, e quando elas vão crescendo, a gente pode dar oportunidade trazendo outros materiais e não precisa ser muita água, viu, Ricardo? Pode ser pequenos potinhos com água que ela vai fazer a experimentação. E você também não precisa fazer nenhum incentivo e nem sugerir nenhuma brincadeira. É só
oferecer, porque a própria criança, que é o que a gente falou de um dos benefícios, com a criatividade dela, ela vai fazer toda a exploração daquele material que é a água. A água é faz parte da natureza. Outras propostas que a gente pode trazer também para as crianças, para os bebês, são essa saidinha para o sol, conforme eles forem crescendo, chamar a atenção por barulho dos passarinhos, deixar ele pegar, sentir a textura das flores, das plantas, a folha de boldo, por exemplo, que é muito comum até no espaço, quem tem jardim em casa, é muito comum, ele é peludinho, então a criança gosta de sentir essa sensação. Além da sensação, o cheiro. O cheiro, ele também é muito importante para que a criança vá se reconhecendo nesse mundo. Então, fazer cheirinhos com folhinhas de hortelã, tudo isso são contatos com a natureza e que vai trazendo esses benefícios que a gente foi citando aqui. Quando fala natureza, eu acho que quem está em casa também deve ter pensado. Pensa numa floresta, num parque, e você vai apresentando, na verdade, elementos naturais, sim, isso? Sim, exatamente, são elementos naturais. E a gente falou agora bastante dos bebês, eu acho que é importante a gente trazer para a reflexão que muitas vezes quando os bebês vão crescendo, faz parte, né, da faixa etária, ele experimenta o mundo com o corpo. E muitas vezes eles levam os objetos na boca. E a gente fica pensando, né, será que eu posso oferecer uma pedrinha para ele brincar? Será que eu posso oferecer um pedacinho de folha para ele experimentar o barulho daquela folha seca? Pode, porque a gente precisa refletir que a natureza, ela não é sujeira. A gente tem que cuidar com relação aos riscos, mas a gente também tem esse pensamento que a natureza ela é suja, que o barro é sujo. Não, ele é elemento natural, ele não é sujeira. Até existem alguns pediatras que falam, né, que é vitamina C, D, F, que são esse contato que a natureza tem, esse contato que a criança tem com a natureza. É até comum os pais não deixar a criança sem sapato. Então vai num parque, calça o sapato. Então ficar descalço e sentir essa textura da grama é importante para esse desenvolvimento. Bem importante. A gente trouxe bastante possibilidades com os bebês, agora falando um pouquinho com as crianças maiores. E a gente tem até um cuidado, eu vejo isso até como cuidado, que muitas vezes a gente também só sai para brincar quando o tempo está sol, quando está quente, nos dias de frio não dá para sair lá fora. Mas você sabia que essa questão da temperatura também é muito importante para a criança? Então, assim, você precisa se organizar para sair com a criança nesse espaço livre. Mas não necessariamente porque está frio você não pode sair, mas agasalhe ele. E é importante você perguntar, porque como a gente falou que a natureza ela traz essa questão da criança mais ativa, então ela vai ter uma temperatura muitas vezes corporal diferente da gente, que não somos tão ativos assim mais, né? Uhum. Então é importante perguntar para a criança, colocar blusa e sair no frio, para ela sentir esse tempo, que é dessa maneira que ela vai aprender as estações, que no dia de chuva também dá para brincar nos espaços externos. Você coloca uma bota, eu acredito que vai ser até uma diversão, uma capa de chuva, experimentar, ver que a chuva é geladinha. Então todas essas ações simples são uma maneira de você incentivar e trazer para a criança esse contato com a natureza. Você acabou já entrando nessa questão de ampliação desse contato. Tem mais dicas sobre essa questão do ampliar esse olhar e esse contato com a natureza? Porque realmente, né, a maioria mora em residências, o quintal cada vez menor, né, ou não tem, por ser um apartamento. Como explorar esse espaço ou se organizar para enxergar esse natural no dia a dia? Olha, muito importante o que você colocou,
que é a realidade nossa. Eu acho que não só com relação ao espaço, mas com relação à organização da nossa rotina, né? As famílias trabalham, muitas vezes chegam à noite em casa, a gente não consegue ter essa frequência de levar a criança no espaço externo, livre, todos os dias, muitas vezes fica mais para os finais de semana. Mas você trazer a natureza para dentro de casa também é um benefício muito importante, como eu já até coloquei no começo da nossa conversa, que é esse cuidado. Então, você poder cultivar na sua casa. Hoje em dia tem muitas dicas, né, de como você plantar, cheirinhos, temperinhos, e esse cuidado, esse mexer na terra, o plantar, a criança saber quanto o que ele plantou, quanto que precisa de água, o que ele vai precisar colocar, qual o tamanho do vaso que ele vai precisar plantar. Isso tudo também já traz esse benefício do cuidado para a criança. E esse cuidado ela não leva só para a natureza, mas ela vai levar também para o cuidado nas relações que ela tiver. Então, essa é uma dica. Eu acho que você ter algo, né, um vasinho, uma plantação, escolher com a criança o que ela gostaria de plantar. E os estudos mostram que até para nós adultos, esse momento desse cuidado com a planta, o quanto de benefício traz com relação ao estresse, né? Com relação a você relaxar, desligar um pouquinho daquela rotina intensa que muitas vezes a gente tem do trabalho. Então, esses são uma das dicas. E outras também, para a gente pensar sem ser o espaço externo, é você trazer para as brincadeiras das crianças elementos que têm na sua essência a natureza. Quais seriam? A colher de pau, bucha vegetal, cestinho de bambu. Então, seriam esses elementos, trazer mais esses elementos que têm a essência da natureza, que eles também traz esse benefício da criatividade. Porque como eles não já indicam o que a criança tem que brincar, que muitas vezes acontece com os brinquedos de plástico, a criança vai criar em cima disso e ela vai ter esse contato com essa essência, né, com esse material que vem, a essência da natureza. Então essa também seria mais uma dica aí quando a gente pensa nesse espaço mais reduzido que as crianças estão, nesse período que a gente está também, né, de pandemia, com muitas restrições, quando a gente pensa assim no espaço externo. E outra questão que eu gostaria até de colocar é com relação à rotina que eu falei, porque a rotina, muitas vezes a gente não vai conseguir todos os dias levar a criança no parque, dependendo da sua organização familiar. Mas a ida à padaria, a ida ao mercado, também pode ser um momento privilegiado para você ter esse contato com a natureza. Então, vamos nesse momento não ir de carro, vamos a pé, mas vamos a pé observando a natureza? Quais são as aves que tem aqui próximo? Quais são os animais que os nossos vizinhos têm, que o nosso bairro mais possui? Quais as folhinhas estão caindo? Qual seria a estação do ano que a gente está? Porque tem tanta folhinha no chão, por que tem tantas flores, né? E eu acho que a nossa cidade é bem privilegiada com relação aos espaços, né? Aos bairros que nós temos. E só essa ida à padaria e voltar, você já vai trazer vários benefícios e várias aprendizagens para a criança com esse contato na natureza. Você já ouviu alguns pais com essa fala? Não, deixa que a escola resolve isso. A escola ensina. Tem diferença a escola ensinar e a família participar desse processo em casa? Ricardo, pensando na criança de 0 a 6 anos, ela tem como referência para as aprendizagens, esse conhecimento de mundo, a família e a escola. Então, se a escola acredita nesse contato com a natureza e a família acha que só esse momento da escola é suficiente, pode ser que a criança não tenha todos esses benefícios que a gente já citou aí na nossa conversa. Então, é importante sim
que a família pense numa rotina, que organize esses momentos tão simples que a gente foi citando aqui na nossa conversa, para que a criança esteja em contato cada vez mais com a natureza. Professora, para finalizar nossa conversa, teria alguma dica especial? Eu gostaria de retomar algum eixo, algum tema que foi colocado, ou até mesmo uma mensagem final para as famílias? Olha, eu acho que a mensagem da nossa conversa de hoje é que a gente sempre incentive e possibilite que a criança viva na natureza de uma forma natural. Eu acho que essa simplicidade que a gente foi trazendo aqui na nossa conversa já vai trazer muitos benefícios e a família vai sentir essa criança potente, criativa, ativa, concentrada e inteligente que tanto a gente coloca aí nos nossos bate-papos. Agradeço a participação, foi um prazer falar com você e fica o convite para um retorno, se possível. Ricardo, eu que agradeço, foi deliciosa a nossa conversa. O tema também, né, é um tema bem gostoso da gente falar e trazer essas possibilidades. E com certeza uma outra oportunidade estarei aqui. Obrigado. E para você, família, fica a missão dessa escuta em relação aos seus filhos. Vamos relembrar um pouquinho do tempo de criança, como foi a sua infância? As brincadeiras, como a professora colocou, chovia, ia para onde? Para a rua, procurar barro, fazer dadinho, casinha, comidinha. Faça essa experiência com seus filhos também. Fica o convite, nós temos QR Code, você pode enviar suas dúvidas e sugestões. Agradeço a parceria e até o próximo encontro, até o próximo Em Família.